Olá a todos, é com muita alegria que eu, Tatiane e a professora Vera Lúcia estamos aqui para falar sobre uma temática muito importante nos dias de hoje, que é a inteligência emocional. Esse termo, inteligência emocional, ele foi amplamente popularizado pelo escritor Daniel Goleman. Ele é o escritor do livro Inteligência Emocional. É um best-seller que, a partir daí, todas as pessoas começaram a refletir sobre essa temática e inserir no nosso dia a dia. O que ele acredita? Ele acredita que a inteligência emocional é a capacidade de identificar e gerir os sentimentos e respeitar o sentimento dos outros. De igual forma, o antropólogo francês Edgar Morin, ele acredita e contribuiu, para a nossa literatura, dizendo que é preciso ser guiado ao mesmo tempo pela razão e paixão, e isso é navegar pela vida. Então ele acredita que são duas habilidades que precisam dar juntas, uma não se sobrepõe à outra, que é para a gente lidar com as situações do dia a dia. E para começar, nós temos 4 emoções básicas, que são chamadas as emoções de sobrevivência, que é o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Um exemplo, se eu tenho medo de altura, eu não vou ficar debruçada em uma janela, por exemplo. Esse medo, ele vai fazer com que eu tome cuidado. Então, esses são 4 tipos de emoções que são fáceis de identificar. E a gente começa a ajudar os nossos alunos, os nossos filhos, a identificar e nomear os sentimentos. A partir desses 4 sentimentos, derivam todos os outros sentimentos. E para isso, a gente gosta muito desse livro, né, professora? Sim, sim. O nome desse livro é Tenho Monstros na Minha Barriga. Ele é da Tônia Casarim. E aqui dentro, nós temos um personagem que chama Marcelo. O Marcelo, ele acredita que ele tem uns monstrinhos na barriga dele. Por quê? Porque ele tem sensações. Então, por exemplo, ele está lá num jogo de futebol, ele faz um gol e ele se sente feliz, mas ele não consegue identificar. Ele tem uma sensação, mas ele acha estranho. Ele pergunta para a mãe. E vão acontecendo várias outras situações em que a mãe o ajuda a nomear esses sentimentos. E assim, dessa forma, a gente também consegue ajudar os nossos alunos a identificar e dar nome àquilo que a gente está sentindo. Então, a partir dessa ferramenta e de outras ferramentas, a gente consegue ajudar os nossos alunos. É interessante também a gente servir como modelo. Então, eu como adulta, eu posso passar algumas situações no meu dia a dia e eu conto, para as crianças, conto para os filhos, sobrinhos, os professores contam para os alunos e falam, olha, no meu trabalho hoje aconteceu uma coisa que me deixou muito feliz, e você conta essa situação. Sendo um modelo, a criança vai começar a refletir sobre as situações e também contar as experiências dela. A professora Verinha, ela tem algumas ferramentas para compartilhar com vocês. Então, eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre as nossas vivências aqui na escola. Como é que a gente tem trabalhado com essas questões das emoções com os nossos queridos alunos. Eu sou muito adepta a rodas de conversa. Então, vou explicar um pouco como que tudo isso acontece. As rodas de conversa são momentos acolhedores, onde as crianças aprendem a identificar, nomear, lidar com suas emoções, além de desenvolver a empatia e a escuta ativa. Sentados assim em círculo para que todos possam ser vistos, em ambiente tranquilo, favorecendo a escuta e a participação de todos. É assim, é dessa forma que acontecem as nossas rodas aqui. E a gente utiliza de várias estratégias em nossas rodas. Por exemplo, uma roda pode ter um tema específico, como por exemplo, o que me deixa feliz? Ou, quando sinto raiva, o que faço para me acalmar? Ou ainda, quando alguém me trata com carinho, como eu me sinto?
Aí nós temos uma dinâmica que a gente costuma dizer que é com material concreto. Essa dinâmica, ela se chama o pote das emoções. É um potinho como esse aqui, que a gente traz para fazer a dinâmica com as crianças. Dentro desse pote, nós colocamos alguns rostinhos que representam as emoções, cada emoção, conforme a professora Tati disse. Aí o pote vai passando na roda das crianças e cada criança aleatoriamente sorteia um rostinho, sorteia uma emoção. E aí é o momento dela poder dizer assim, o que ela sente ou como que ela age quando sente essa emoção. Que cada criança, que cada rostinho pode representar para ela em alguma vivência que ela teve e que queira compartilhar. Só que uma coisa, né, professora Tati, a gente gosta de deixar bem claro, o pote passa de mão em mão, é uma atividade com material concreto. A criança pega e pode compartilhar. Mas se por acaso alguma criança pega o pote, pega o seu rostinho, pega a sua emoção e não quer falar, não deseja falar, não tem problema nenhum. A gente respeita muito isso, o potinho continua passando nas mãos das outras crianças. Para que eles se sintam bem à vontade, né? Mas só que também tem uma outra coisa, eles amam falar. É o momento deles, sabe? É o momento que eles querem colocar para fora. Parece assim, é o momento que tem alguém me ouvindo. Eu percebo muito isso nas nossas rodas. Sim. Eles têm que estar sempre com a mãozinha levantada, o dedinho levantado. Posso falar de novo? Eu quero falar de novo. Porque eles sentem ali que é o momento que eles podem falar. Podem colocar para fora aquilo que está lá dentro deles. Aí nós temos também outro tipo de roda que nós chamamos de roda da histórias e emoções. Aí nessas rodas nós procuramos trazer histórias curtas para poder tentar contextualizar, né? Isso, muito bem, exatamente, para contextualizar e para que também sobre tempo para eles poderem falar, compartilhar, né, da questão da história, a história que foi lida lá. Aí, após essa história, a gente costuma, de acordo com a história que trouxemos, a gente costuma fazer algumas perguntas para ajudar na reflexão deles, para contribuir com eles nessa questão da reflexão. Aí a gente faz as perguntas mais ou menos assim, dependendo da história que a gente trouxe, né? O que você acha que o personagem da história sentiu? É uma opinião dele e aí ele pode também se expressar. E você, já se sentiu assim? Torno a enfatizar aqui que todo mundo é respeitado. Quem não quiser falar, tudo bem. A gente passa o bastão para outra, passa a fala para outra criança que quer falar e assim prossegue. Então, o que a gente tenha para falar aqui nesse momento também é que é assim, né, professora Tati, o nosso principal objetivo com esse nosso trabalho, com as emoções, com as nossas rodas de conversa, é desenvolver as habilidades, como a professora disse no começo da fala dela, desenvolver habilidades socioemocionais, como a empatia, o autocontrole, a resolução de conflitos por meio de diálogo. Aí nós costumamos dizer, resolver nossos conflitos pelo jeito bom de viver. Exato. Nós falamos disso constantemente aqui. Qual é o jeito bom de viver? Resolvendo as coisas com o diálogo. Usando a ferramenta certa, né? Usando a ferramenta certa. E assim a gente vai prosseguindo nos nossos trabalhos aí com muita alegria. E dentro dessas histórias que a Verinha compartilha com as crianças, é bom também que eles terceirizam essa emoção. De repente ele não quer falar dele, mas ele fala do personagem. E ele falando do personagem, ele também, de uma certa forma, está colocando um pouquinho para fora do que ele está sentindo. Isso é importante porque a gente ajuda as crianças a fazer uma autorregulação.
Porque a gente fala que a criança ela pode ter qualquer sentimento. A grande questão é, a gente precisa autorregular alguns sentimentos. Como, por exemplo, se eu sinto raiva, eu não posso lidar com essa raiva de qualquer maneira. Socialmente falando, eu preciso me conter, né? Eu preciso me autorregular até para que eu não tenha ali alguma situação difícil de lidar. Eu procuro facilitar até a minha vida. Então, nessa autorregulação, a gente traz também mais algumas ferramentas. Nós temos contar até 10, nós temos o quietude e atenção. Nós gostamos sempre de ler esse livro aqui também para os alunos, dentre outros livros. Esse livro se chama Zeca Zangado. E como o nome diz, ele é um personagem meio bravinho. E ele encontra muitas dificuldades, principalmente com a amizade. Ele percebe que os amigos estão começando a se afastar dele, porque ele lida muito mal com essa raiva que ele tem, ele explode. Então, durante a jornada dele aqui nessa aventura, ele vai percebendo que não tá legal esse jeito dele. E a mãe o ajuda, o auxilia a perceber que ele pode sentir essa raiva, mas ele precisa se regular. E tem outros personagens que ajudam o Zeca dando dicas. Então tem aquele que vai passear, vai dar uma volta, tem aquele personagem que resolve ler um livro, tem o personagem que faz o exercício de respiração para poder se acalmar. E ao final da história, o Zeca encontra a estratégia dele de autorregulação. Então isso é importante para que cada criança tenha o seu momento de autorregulação. Lembrando, eles podem ter todos os sentimentos, mas existem aqueles que não são tão agradáveis e a gente precisa ajudá-los a regular até eles terem a própria estratégia, né, professora? Isso mesmo. Criar a sua própria estratégia, ajudá-los a fazer essa descoberta, que é com o crescimento do dia a dia, né? Com o desenvolvimento da criança do dia a dia, mas é muito bacana, é muito bom a gente poder trabalhar isso, porque é de pequenininho que a gente vai orientando, né? Isso. Essas questões, e a gente também gostaria de aproveitar aqui um momento para, como ela disse, os adultos, eles são para as crianças o exemplo, e muitas vezes, né, já se diz que o exemplo ensina mais do que 1000 palavras, não é? Verdade. E aí a questão assim, as crianças em casa, com a família, é interessante colocar o sentimento delas, que a família também fala, olha, hoje eu fiquei tão feliz no meu trabalho, ou hoje eu fiquei chateado no meu trabalho, compartilhar de um jeito bom, né, com as crianças, para eles irem também vivenciando isso na família e aqui na escola. E eu sempre falo para as crianças, olha, comenta em casa, qual foi a aula de hoje, qual foi o tema da nossa aula de valores. É bonitinho, muitos contam para mim, eu contei para a mamãe, contei para o papai como foi a aula, eles gostaram. E a gente, né, professora Tati, a gente fica muito feliz com isso, porque é essa parceria que hoje em dia está precisando, muito. Ouvir nossas crianças e ajudá-los a descobrir, aí fazer essa descoberta das suas emoções e aprender no dia a dia, com as vivências do dia a dia, família, escola, família, como regular essas emoções, as que precisam ser reguladas, e compartilhar aquelas que são tão felizes, a alegria, né, o bom astral, o bom humor, é tão bom. Faz bastante diferença no mundo de hoje. E assim como o falar, o ouvir também é muito importante. Por isso a professora Verinha trouxe uma mensagem muito bonita, né? Então, para compartilhar com a gente. Eu me senti muito honrada porque a professora Tati me convidou e nós duas temos essa parceria, né? Com essa questão que a gente gosta tanto, com esse tema que nós gostamos tanto. Sim. E aí eu me senti muito honrada de estar aqui com ela. E aí eu pensei, vou preparar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para as famílias, para todos que estão nos ouvindo. E aí eu trouxe a mensagem e eu vou ler agora. As emoções. As emoções são como as cores do arco-íris. Cada uma tem a sua beleza, sua força, seu propósito. Sentir
é o que nos torna humanos. A alegria ilumina, a tristeza ensina, a raiva protege, o medo alerta e o amor. O amor transforma. Não esconda suas emoções. Acolha cada uma com carinho. Elas são a voz do nosso coração e o caminho para o autoconhecimento. Permita-se sentir, pois quem sente, vive de verdade. E viver de verdade é pintar a vida com todas as cores da nossa alma. Que bom, que mensagem bonita. E a gente quer encerrar aqui falando que tem mais, né? Nós teremos um congresso e a gente vai continuar falando sobre esse tema inteligência emocional. Vamos, nós duas. Exatamente. Então a gente vai ficando por aqui. Obrigada por quem acompanhou até agora e siga a gente aí. E eu quero deixar aqui um beijão para todos e agradecer a professora Verinha por estar aqui comigo. Grande abraço para você, professora. Grande abraço para todos aí, com muito carinho. Forte abraço, tá? Beijo, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.